Enquanto você ressentir, não está livre. Gente, sem perdão, a energia continua presa ao passado, né? E quando não há essa liberação pelo perdão, é muito difícil conseguir viver o presente com paz, com harmonia, com realização, com sucesso, porque é muita energia colocada lá atrás, remoendo, reclamando, repensando, ressentindo, né? Então é uma coisa assim legal da gente pensar, da gente olhar, porque uma das situações que eu mais recebo, né, das pessoas chegarem me falando assim, é que, Jéssica, eu me sinto travada, eu me sinto estagnada, né? Eu não consigo mudar um jeito de pensar, não consigo mudar o jeito de me relacionar, não consigo crescer no trabalho, sabe? E toda a energia de estagnação, se a gente for olhar bem no fundo, no fundo, na realidade, se origina de um ressentimento, se origina de uma falta de perdão. Se a gente observar, a essência da constelação é essa. O que que é perdoar, né? Se não ressignificar o passado, colocar novos olhares para que a gente possa sentir coisas melhores por aquilo que já aconteceu, né? Parar de ressentir as mesmas coisas, porque os fatos não vão mudar. O que que vai mudar? O nosso sentimento a respeito dos fatos. E aí eu me sinto assim, a respeito disso, né? Sempre falando mais do mesmo. Porque nós sempre estamos falando em perdão, em ressignificar, em olhar de outras formas para o passado. Tem pessoas que não conseguem perceber, que olham assim: ah, mas meu problema é de trabalho. O que que tem a ver, né? Aí a gente volta e lembra que o novo só tem sucesso quando o que veio antes está em paz. Então, no trabalho, se tu não tá conseguindo pensar e conectar com algo do passado, da tua vida pessoal mesmo que possa ter acontecido, pelo menos relembre trabalhos anteriores. Porque o sentimento ou o ressentimento que existe a respeito disso está influenciando no teu sucesso ou não do trabalho hoje. E vejam como, com falta de perdão, né, com ressentimento, a energia fica mesmo presa no passado. Porque se a gente for prestar atenção, os sentimentos e os pensamentos, cada pouco assim vêm e dão uma passada, né? E dão uma passada pela vida da gente. Não consegue esquecer, deixar de pensar, deixar de dar atenção para determinadas coisas. Uma coisa é a gente lembrar, contar uma história, falar a respeito da gente, né? Outra coisa é quando a gente lembra ou fala, a gente sentir como se aquilo estivesse acontecendo. E eu já quero convidar vocês a observarem isso. Se vocês conseguem enxergar isso na vida de vocês. Se vocês estão com algo assim voltando toda hora no pensamento, ou quando lembra ou conta algo recente. E o ressentir ele traz até um movimento físico, de onde as memórias estão gravadas no corpo, né? Onde essas memórias estão gravadas, existem reações no momento que a gente ressente. E o que é a constelação, né? Para quem já fez atendimento, acompanhamento, turmas e tudo, cursos, né, comigo. O que é a constelação? Se não a gente percorrer por essas memórias, sentir, ressignificar, para começar a sentir diferente. E para isso o perdão é o princípio de tudo. Então pare, respire e dê uma pensada, né? Dê uma examinada com amor a respeito disso. Do porquê em alguns pontos os sentimentos estão retornando ou as coisas estão estagnadas, onde tu não tá vendo saída, né? Onde tu não tá vendo solução na tua vida. E o que você está ressentindo para que isso aconteça? Onde falta perdão? Obviamente que nem tudo vai estar na cara, assim, entregue de bandeja. Quando a gente fala de coisas transgeracionais, tá sujeito a estarmos ressentindo coisas lá atrás que nem fomos nós que vivemos.
Tem ou não tem sentimentos e situações que tu olha e pensa assim: meu Deus, eu sinto isso muito forte, mas eu não vejo um motivo para sentir isso. Não tem algo na minha vida que tenha acontecido que justifique isso. Ou até pode ter, mas esse algo que justifica isso, com certeza tem algo transgeracional por trás. Com certeza existem compensações que justificam isso. E na constelação isso se mostra facilmente. O que que precisa ser perdoado lá atrás? Muitas vezes o que precisa ser perdoado é a si mesmo. Quantas vezes em uma constelação nós olhamos assim, né, pensamos, sentimos, daqui a pouco vem a fala, eu me perdoo. E ou fala sistêmica que gera movimento no campo é essa. Às vezes a pessoa fala com dificuldade, eu me perdoo, eu me conformo, tudo foi como tinha que ser, tudo é como tem que ser. Como esse movimento do perdão realmente traz um conforto para o campo da constelação. Aí tu pode se perguntar, tá, Jéssica, mas como fazer então para parar de ressentir? Como fazer para perdoar? E uma das coisas que eu mais vejo assim como caminho, primeiro, né, é o reconhecimento primeiramente da nossa parte nas coisas. E aí vocês podem dizer, ah, mas tem coisas que acontecem pelo acaso, pelo, né, sei lá, né? Cada caso é um caso, tá, gente? Cada caso é um caso. Mas tudo tem seus motivos. E quando a gente consegue identificar a nossa parte nesses motivos, seja assim, a gente se sentiu lesado por outra pessoa, né? Vítima de alguém, vamos dizer assim. Qual foi o cabimento que a gente deu? Qual foi a brecha que a gente deu? Qual foi a porta que a gente deixou aberta para o outro fazer algo, né? E onde a gente se permitiu se enganar com o outro. Porque vocês entendem que na realidade não é o outro que engana? Cada um com o que é seu. Alguém faz algo querendo enganar, mas quem se engana, quem não enxerga, é quem se sente enganado. Faz sentido isso para vocês? Então, muitas vezes a raiva, o ressentimento, a dificuldade de perdoar alguém ou uma situação, que é algo que parece tão externo, se torna algo tão interno quando eu penso assim: eu me perdoo pelo que eu me sujeitei, eu me perdoo pelo que eu não vi, eu me perdoo pela minha condição, pela minha versão anterior, por quem eu era, né? Eu perdoo por eu ter me colocado nisso. Porque o perdão do outro é com o outro, com a consciência dele, com ele fez, com o que ele fez. Para mim, assim, ó, Deus está vendo. Deus está sempre vendo. Como cada um usa seu livre-arbítrio, as decisões que cada um toma. Mas nós precisamos nos blindar. Não acreditar em qualquer coisa, não entrar em qualquer coisa. Sempre prestar atenção no que os outros estão falando. Não engolir tudo de primeira. Fazer um exame assim, ó, de realidade, de honestidade daquela informação. Porque depois fica muito fácil dizer, ah, mas fulano que disse, não sei o quê, né? A responsabilidade é do outro. Mas quem acreditou, quem repassou, quem construiu alguma coisa em cima daquela informação, sem checar direito se era uma realidade ou não, quem se permitiu ser enganado? Vocês entendem que tem uma diferença nisso? E eu sei que cada um tem sua responsabilidade. Tem coisas que tu olha e pensa assim, o que o outro fez foi um absurdo. Ok. Mas nós não percebemos esse absurdo por algum motivo antes. E a minha mãe sempre dizia assim: cada um conhece o que tem em casa. Se a gente for examinar bem direitinho, sim. Em casa, no seu próprio coração, em casa, nos seus pensamentos, no seu corpo, e em casa, na sua casa, com as pessoas que convive.
no seu trabalho. Existem exceções onde a gente é surpreendido com determinadas coisas? Existem. Mas mesmo assim, eu sempre penso que eu poderia ter percebido algo, sabe? De que aquela situação que acontece, depois tu olha pra trás e diz assim, mas isso que eu podia ter percebido. Como que eu não percebi isso? Muitas vezes por falta de experiência, de aprendizado. A partir daquela experiência, a gente começa a perceber determinadas coisas. Outras vezes, e isso a constelação explica muito bem, nós nos colocamos em situações como uma forma de resgate das coisas da nossa origem. A gente atrai situações parecidas para que a gente possa observar na nossa origem o que precisamos trabalhar a respeito deles, em nós. Eu tive alguns relacionamentos com pessoas bem parecidas com o meu pai, por exemplo. Porque eu não aceitava ele, eu não perdoava ele, eu não perdoava eu não perdoava a situação, eu não perdoava minha mãe, eu achava que eu era absoluta e sabia de tudo. Eu me negava a aceitar a realidade da minha vida. E a vida, por essa arrogância minha, a vida me trouxe algumas pessoas muito parecidas com o meu pai, onde eu precisei viver por dentro e sentir na pele para poder agir com humildade, trazer os reconhecimentos, entender em mim onde estava a brecha para aquilo entrar, para começar a querer acreditar no meu merecimento de viver um relacionamento saudável. E aí então atrair pessoas mais saudáveis e começar a construir algo mais equilibrado, mais harmonioso. Vocês estão entendendo o sentido da coisa? Enquanto eu estava ressentindo, eu não estava livre. Mesmo em 2 anos que eu fiquei sem falar com o meu pai, eu não estava livre. Então, essa coisa de me livrei de tal trabalho, me livrei de tal pessoa, né? Sei lá, terminei um relacionamento, me livrei de tal amizade. Dá uma olhada, bem olhada, assim, ó, para os sentimentos, para os ressentimentos, para como que está a coisa aí dentro. Porque não é o afastamento físico que traz a solução. É necessário também. É necessário. Mas é necessário um trabalho para curar os sentimentos que causaram aquilo, que atraíram aquilo. A pessoa te atraiu e tu atraiu a pessoa ou a situação. Existe uma construção, sabe? Então, olhar para isso com mais responsabilidade não é para ser pesado. Não é isso. Mas é para a gente trazer mesmo a pessoa adulta dentro de nós para lidar com as coisas. E não a criança, que reclama, que ressente, que não se conforma. Entendem? Isso é importante a gente olhar dessa forma. É um olhar diferente. É um olhar bem diferente. Porque a gente pensa assim, que não tá fluindo aqui? Onde que a energia não tá? Vamos dizer assim, sabe um cano de água, assim, quando tá correndo água, uma sanga, um rio em abundância? Onde na vida não tá passando essa água em abundância, não tá passando essa energia? Existe algo que precisa ser perdoado para que essa energia comece a fluir. E pensem, inclusive, nas coisas que vocês acreditam realmente que dentro de vocês estão resolvidas. Eu me surpreendo com algumas coisas que eu penso que estavam na gaveta, no arquivo já, só como uma memória passada. Aí, quando eu abro o arquivo, minha gente, tinha até mofo lá dentro. Tinha coisa que não tinha sido vista ainda, né? Tinha uma nova camada para ver da mesma coisa. E hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que eu estou fazendo o acompanhamento, né, semanal, terapêutico. E aí eu disse isso para a pessoa também.
que a gente fecha as gavetinhas dos arquivos ali do que está resolvido ou não, mas às vezes lá num outro tema na nossa vida, numa outra identidade que a gente ocupa, uma coisa que parece não ter nada a ver, aquele ressentimento e aquelas atitudes, aquele hábito nosso estão causando outras coisas em outros lugares. A gente achando que aquilo ali estava resolvido em nós. Por isso que a constelação, ela faz o quê? Simplifica. Simplifica para que a gente veja a essência das coisas. Na maioria das vezes, transformando uma coisa naquela camada de cura ali no presente, na condição que a gente está tendo, transformando uma coisa, a gente move todas as identidades, porque tudo está conectado. E quando eu trabalho isso nos atendimentos e aqui no grupo também, é incrível porque a maioria das vezes as pessoas não tinham se dado conta que as coisas estavam conectadas. Quando a gente olha para uma dificuldade de posicionamento, a pessoa que é mais submissa, tá? Vou usar esse exemplo. Não se posiciona tanto, não quer se incomodar, ou tem medo de se posicionar, tem medo de dar sua opinião, fica ali, né? Aí no relacionamento, tá vivenciando uma situação de tá se irritando, tá com raiva, não tá sendo legal, tá se sentindo até culpada por isso. E lá no trabalho, tá se sentindo sobrecarregada com atividades que não são suas, são dos outros. Parece, olhando num primeiro momento, para quem não tem esse olhar sistêmico, parecem dois problemas diferentes. Normalmente isso vem dentro de uma lista de temas que a pessoa quer trabalhar quando ela traz para mim, vem em temas diferentes. Ah, Jéssica, eu tenho aqui, ó, tudo isso aqui, 20 coisas que eu quero trabalhar. Essas são as prioridades, isso aqui pode ficar para depois e tal. Aí vai a Jéssica lá, lê a mensagem, vai ler aqueles 20 temas, tudo uma coisa só. Aí eu digo assim: tu quer a boa notícia? É tudo uma coisa só. Vamos diminuir aí essa lista. Porque tu está precisando ter coragem de ser quem você é nos momentos oportunos, para não deixar estourar no relacionamento e para não deixar te sobrecarregarem no trabalho. Exemplo básico, né? Daí dois problemas diferentes agora são um. E tu vai corrigir de uma forma mais simples ainda, tendo a coragem de se posicionar. Porque vejam bem, se a gente tem a coragem de se posicionar na vida, mostrar quem a gente é, ser verdadeiro, vir trazendo as coisas, não é todo mundo que gosta, nós já conversamos disso aqui. Não é todo mundo gosta muito de falar em verdade, mas não é todo mundo que gosta de ouvir algumas verdades, mesmo que seja com amor e de um jeito tranquilo. Não é uma coisa simples, nem da gente ouvir, nem falar também. Tem coisas que, olha, não é fácil a gente ter coragem de demonstrar a verdade e de ouvir a verdade. Não é todo mundo que gosta. Isso se torna novo na vida das pessoas. Todo mundo gosta de falar nas palavras de Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida, mas já parou para examinar o que é isso? É uma coisa muito grandiosa. Cada vez que eu paro para examinar isso, eu descubro uma coisa nova. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pouquíssimas palavras, tudo contido aí dentro desse ensinamento de Jesus. Aí eu já vejo assim que o que não, onde não cabe a verdade não é o caminho. Onde não tem diálogo, onde eu não posso ser quem eu sou, não é o caminho. E não tem vida. Tem olhar para qualquer outra coisa, menos para a vida. Entendem? Então, assim, olhar com verdade, começar a entender a sua parte, trazer os reconhecimentos, começar a perdoar, parar de ressentir. É um trabalho diário. Um trabalho diário. Um trabalho bonito de se fazer. É bater o tapete mesmo e tirar tudo que tá embaixo.
É ter a coragem de ser quem a gente é, mesmo sabendo que não vamos agradar a todos, que não são todos que vão ficar, muitos vão ir, e a gente também não vai estar sempre certo. Mas quem ama e entende e aceita o ser humano, fica, fica vivenciando essa verdade, que demonstra a imperfeição também de cada um. Porque tem verdades dentro da gente. Não estou dizendo a verdade absoluta de Deus, a grande verdade, mas tem verdades dentro da gente, naquele momento ali. Tem coisas que não estão maduras, tem coisas que não estão resolvidas, são a nossa realidade, que não é qualquer um que aceita. Precisa amor e disposição para se aceitar como ser humano e para aceitar outro ser humano como ele é. Precisa. E ainda ficar olhando todos os dias se aquilo ali é saudável, se cabe na vida da gente, se é aquilo ali que a gente quer mesmo, se tá crescendo num caminho em consonância, se não tá, se cada coisa tá para um lado. Trabalho é a mesma coisa. Pessoas, trabalho, nós mesmos. É amplo, né? É bem amplo tudo isso. Então as pessoas chegam com essa lista e a gente começa a observar os ressentimentos, onde precisa perdoar, começa a descobrir que não é o outro que vai mudar, que começa assim com a gente, mas que também não somos obrigados a conviver com aquilo que não nos faz bem. Mas mesmo não convivendo, será que dentro de mim existe essa convivência pelo ressentimento? A pessoa afastada fisicamente, mas e se ela tá no meu pensamento, no meu coração, naquela coisa toda que não tá resolvida em mim, a pessoa é como se estivesse dentro da minha casa. Então, vejam que vai muito além do que só uma questão de socializar a presença da pessoa na nossa vida e das coisas. E procurar olhar também o que que isso, por que eu senti, o que isso conectou comigo, o que diz respeito a mim. Eu, a grande maioria das coisas que me decepcionaram assim na vida, né? Depois eu fui perceber, ó, a Eloá batendo na porta. Depois eu fui perceber que eu poderia ter percebido bem direitinho, que teve coisas que eu fiz vista grossa mesmo. Confiei mais nas pessoas do que no meu próprio sentimento, no meu próprio coração. E a pessoa lá, a ou as pessoas, enfim, o que elas estavam fazendo também dizia respeito a elas, mas afetou a mim mesma, porque eu não percebi. E aí depois veio o quê? Sentimento, ressentimento, o tempo até perdoar, entender, aprender com a situação, né? Não permitir que isso aconteça de novo. Toda uma situação. Começando pelos pais. Conseguem pegar papel e caneta aí? Vou passar um exercício para vocês que eu fiz também em um dos atendimentos hoje. Pode ser que algumas de vocês já tenham feito comigo esse exercício. Todo mundo com papel e caneta na mão. Quero que vocês escrevam pai em cima, pai e mãe. Que dê espaço embaixo para vocês irem escrevendo palavras assim, embaixo de um, embaixo do outro. Pai e mãe, nos dois lados aqui da folha. Se quiser passar uma linha no meio, pode passar. E eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês aqui, para quem está assistindo a gravação também, para vocês escreverem todas as características que vocês observam nos pais de vocês.
Boas, ruins, o que tu acha que é qualidade, o que tu acha que é defeito, tudo que tu lembrar, que tu pensar a respeito do teu pai e da tua mãe, escreva aí, em palavras ou uma pequena frase. Eu vou colocar uma música e vou dar um tempo para vocês escreverem. Se alguém tiver dúvida, pergunta. E a terra era criancinha ainda quando eu comecei a te amar. Eu venho dos anos das eras que longe se acham daqui. Contigo cantei a canção no espaço maior, em forma de luzes de um mundo melhor. Mas foi necessário partir. Eu lembro da primeira vez que te vi, milênios de instantes de mim para ti, um sol paralelo de imensidão. Estamos aqui. Viemos do longe, do largo, do alto, profundo, cercados de inícios de todos os mundos, sem poder parar. E a terra era criancinha ainda quando eu comecei a te amar. Partimos maneiros ligeiros, qual luzes brincando no fogo, no ar. E a terra era criancinha ainda quando eu comecei a te amar. Conseguiram escrever aí? Ainda falta alguma coisa? É bastante coisa, né? Vocês podem seguir depois também com esse exercício, se forem lembrando de outras coisas. Agora eu quero que vocês vejam o que vocês escreveram, que vocês consideram que são defeitos, e que para cada um desses defeitos que vocês interpretaram, rotularam, né, vamos dizer, que vocês encontrem uma característica positiva para esse defeito, para essa atitude, para essa característica do teu pai ou da tua mãe, o que que pode ser feito de bom com isso? Vejam bem, não é o que tu interpretou do que a pessoa fez, é a atitude que moveu, que tu interpretou como ruim ou que realmente foi ruim, uma má decisão, alguma coisa. O que que pode ser feita de bom com essa característica?
Alguém tem dúvida ou entenderam? Vamos trabalhar a criatividade. Vou colocar mais um pouco da música aqui e vamos lá. E a terra era criancinha ainda quando eu comecei a te amar. Jurei a promessa de minha missão que quando estivesse contigo no chão pagaria toda a promessa que fiz. E então desse amor que nasceu de nós dois, que nasçam outros grandes amores depois, sementes plantadas para um mundo feliz. No processo lindo que te conheci, mil razões eu tenho pra não te deixar. Na vida eu estou, da vida eu saí. Na vida eu irei te encontrar. E a terra era criancinha ainda quando eu comecei a te amar. E a terra era criancinha ainda quando eu comecei a te amar. E aí, conseguiram? Vocês sabem quando a gente diz na constelação assim que eu recebo a vida que vem de vocês e escolho fazer algo grande e bonito com isso? Alguma vez vocês já pensaram que nada mais é do que esse exercício? De parar de ressentir e julgar o que aconteceu no passado e ver de forma diferente, fazer algo de diferente com essas características que a gente herda, porque a gente tem mania de simplesmente rotular. Rotular as características. Isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso não presta. Eu ajo parecido com meu pai, eu ajo parecido com a minha mãe, mas eu não quero fazer isso. Eu sou diferente deles, eu nego isso em mim. Meu Deus, eu preciso ser diferente, fiz igual. Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso, né? Aí a gente pegar essas características, olhar para elas de forma neutra e escolher fazer algo grande e bonito com isso, esse é o caminho. Esse exercício é uma grande constelação, se vocês prestarem bem atenção. Hoje também uma das pessoas que eu atendi me disse assim: "Tu vê, né? Eu achei que a constelação era bem diferente, a gente conversou muito hoje." E eu disse: "É, mas não pense que nós não estávamos constelando. Porque isso aqui que tu falou, por exemplo, se eu fosse colocar um boneco de constelação, isso aqui que tu falou, eu teria colocado um boneco pequeno no lugar de uma pessoa grande. Seria uma representação. Mas eu consegui identificar na tua fala e eu consegui trazer as informações que eu precisava trazer sem usar os bonecos. Explicando assim pra ela, né? Porque às vezes as pessoas conhecem mais a constelação com boneco ou com representantes, ou enfim, né? E aí eu explicando pra ela que são formas de interpretar o campo e trazer as informações. Tem pessoas que são mais sensoriais, que a gente vai conversando, meditando, trazendo informação, sentindo as coisas no corpo. Tem pessoas que precisam visualizar mais, são mais visuais, aí a gente usa ferramentas, usa as cartas, usa os bonecos, né?
usa o que precisar ali no momento. Mas esses exercícios que a gente faz, essas coisas de escrever, né, são verdadeiras constelações. A gente tira do mundo das ideias, da nuvem de pensamentos, e coloca num papel. E a gente escreve e a gente lê. E daí, quando a gente se sente parecido com os nossos pais, ao invés de ressentir, de renegar, de reclamar, a gente olha e diz assim: não, mas para aí. Ok, eu usei essa característica igual, né? Eu sei, graças aos meus pais, eu sei que fazer isso não vai me levar por um bom caminho, mas o que que eu posso fazer com isso? Se eu tenho isso em mim, seja por referência, seja por genética, seja por ambiente, seja pelo que tu acreditar. Se eu tenho essa facilidade, lembrem sempre do meu exemplo da fala, que eu já contei várias vezes para vocês, que eu sempre tive facilidade em falar, e isso era um motivo de deboche dentro da minha família. Uma característica da natureza, principalmente minha, da minha mãe, de algumas pessoas da família da minha mãe, do meu avô, né? E daí o que que acontecia? Eu queria negar isso em mim. E Deus o livre eu ir para casa pensando que eu tinha falado demais em algum lugar. Eu ficava uma semana me culpando. Até que um dia a bênção do meu numerólogo falou que a minha missão era falar, porque as pessoas entendiam o que eu falava. E eu pensei assim, meu Deus, agora sim eu tenho uma resposta para isso. Eu quero fazer algo grande e bonito com isso, com essa característica em mim que é da minha natureza. E nós podemos olhar para outras coisas também a respeito disso. E também olhar para coisas que fomos, nos sentimos julgadas, censuradas, oprimidas, e pensar, não, isso também faz parte de mim. Ao que isso me serve, né? Como que eu potencializo positivamente isso? Então a gente está sempre se examinando, se questionando, se observando, não excluindo nenhuma parte nossa. Alguém tem alguma pergunta? Conseguiram escrever? Conseguiram identificar? Como eu disse, esse exercício pode continuar. É só o princípio. É só o princípio de tudo. Tem pessoas que ficam uns 10 dias fazendo esse exercício, porque vão se lembrando de coisas, umas coisas vão trazendo as outras, e daí começam a lembrar em si, às vezes que negaram isso. E aí ali na frente se dão conta que não conseguiram ter sucesso em algo por causa daquela característica que negaram lá atrás. Tem gente que me diz assim: meu pai é mais na dele, não vai tanto atrás das coisas, não sei o que, não sei o que. Minha mãe já é mais de lutar pelas coisas, isso, aquilo e tal, vai, 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 vai. Digo, tá, mas na tua vida eu tenho certeza que tu já precisou desses dois momentos. Tu já precisou examinar as coisas, ter mais calma, ficar em silêncio, pensar uns dias em uma decisão. Tem momentos da vida que são mais assim. E outros momentos, tu precisou agir, decidir rapidamente, arriscar, ter coragem, ter mais força de ir pra frente. E aí tu vai me dizer o quê? Que o jeito do pai é certo ou que o jeito da mãe é certo? Por que que a gente assume rótulos? Eu sou assim. E daí assado eu não sou, sou só assim. Assado ninguém quer ser, né? Vocês entenderam? Eu sou assim, desse jeito. Do outro jeito, não, porque meu rótulo é esse. Eu mesmo, quando eu tô num dia mais quieto, todo mundo estranha muito, né? Não é o caso das aulas, que se eu ficasse quieta, a aula não acontecia. Então vocês me vêm sempre falando. Mas assim, tem momentos, né, que eu tô um pouco mais pra dentro, eu começo, observo o meu ciclo menstrual também varia assim bastante o meu comportamento. Isso é muito bom também a gente saber. E aí, mesmo quem não menstrua mais continua tendo ciclos, tem toda uma ligação com a lua. Então, assim, a gente não tá aqui aleatório, solto aqui nesse mundão de meu Deus, não. Tudo tem a ver com tudo.
Tudo influencia em tudo. Então a gente começa a perceber, tô mais quieta, tô mais assim, tô mais assim. As pessoas ao redor já começam a estranhar. O que que tu tem? Tu não tá bem? Tu tá triste? Tu tá não sei o quê? Eu disse, não, eu tô bem. Eu tô bem. Só que eu não sou só aquela pessoa falante que todo mundo conhece. Eu sou a pessoa que fica em silêncio também. Às vezes. Essa sou eu, né? Mas uma pessoa que é muito falante parece que não pode fazer silêncio. Porque parece que uma coisa não cabe junto com a outra. Mas cabe para os momentos da vida. A gente não tá igual todos os dias. Nós somos seres diferentes dia após dia. E é muito mais fácil pensar em perdoar quando a gente assume essa diversidade e a impermanência das coisas. É muito mais fácil abrir mão de ressentir. É muito mais fácil se libertar quando a gente entende a diversidade nossa e dos outros. Porque talvez tu tenha pensado que tal pessoa pensou tal coisa ou fez tal coisa por causa disso e disso e daquilo, e tu criou toda uma história em cima daquilo. E quem sabe nada daquilo é, porque a pessoa ali pensa diferente de ti. E muitas das coisas que tu tá ressentindo, na verdade, nem são reais. Ou passa-se um tempo, a gente olha assim, parece que só a gente mudou. Parece que o outro tá igual. Ah, eu não falo com não sei quem há não sei quanto tempo. Aí, quando vai fazer um contato, alguma coisa se surpreende. Esses tempos também eu atendi uma pessoa, ela me disse: Olha, faz tantos anos assim, assim que eu não falo com meu cunhado, irmão do meu marido. Por isso, por isso, por isso. E eu disse: Tá, mas tu já parou pra pensar que, sem criar expectativas assim, mas vamos pensar que essa pessoa pode ter mudado? Da mesma forma que tu vem mudando? Não sei como, não sei porquê, não sei em que sentido. Mas tu já parou pra pensar que não é mais a mesma pessoa depois de todos esses anos? E ela escreveu um texto no WhatsApp pro cunhado dela e enviou pro cunhado. E a resposta foi surpreendente, porque ele estava sentindo a mesma coisa que ela. E não estava falando, estava achando que não cabia, que ela não ia receber bem. E aí um abriu a porta e o outro se soltou também mais assim. Por quê? Porque já é uma pessoa diferente. Obviamente, nós só podemos fazer a nossa parte, né? Obviamente. Deixa eu ver o que que a Vera escreveu. As características da minha mãe que não aceito. É um desafio para mim. Fico me policiando para não ser igual. E é interessantíssimo, né, Vera? Porque quanto mais a gente se policia para não ser igual, mais a gente é. Vocês lembram dos valores de aproximação e de afastamento? Eu já dei alguns cursos aqui. Inclusive, até uma coisa que eu quero trabalhar na nossa jornada Constelar da Mente na semana que vem, dia 22. Lembrem que é segunda que vem, tá, gente? Se inscrevam, por favor. Se inscrevam para participar. Eu quero trabalhar isso assim tem pessoas que vivem só com valores de afastamento, o que eu não quero. Eu não quero ser isso, eu não quero fazer aquilo, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E a pessoa acaba sendo tal qual o que não queria, porque está focado naquela informação. Agora, quando eu vivo valores de aproximação, o que eu quero, eu me aproximo do que eu quero. Não fica aquela lista de coisas que eu não quero e eu me defendendo de tudo que eu não quero. É muito mais fácil eu saber o que eu quero, né? Pegar essas características e escolher fazer algo grande e bonito com isso, né? Isso passa por uma aceitação, sim, que a nossa mãe, nosso pai não estão alcançando as nossas expectativas, porque as expectativas são nossas, né? E construir a vida que a gente quer, porque aí eu vou até tirar o foco daquilo que eu não acho legal na outra pessoa, eu tiro o foco e eu começo a focar naquilo que eu quero. Onde eu foco, eu alimento, onde eu coloco a minha atenção, eu faço crescer. Eu tenho cuidado até as histórias que eu vou contar e conversar com as pessoas. Eu tenho cuidado até os assuntos que entram aqui dentro da nossa casa. Conversamos isso no grupo de constelação da semana passada, às 8h30 ali com as gurias, né? Porque
Que tipo de energia nós queremos trazer para dentro das nossas casas? Às vezes tem informações e assuntos que são comentados que são mera informação. Não tem nada a ver com aprendizado, com solução, com a energia que a gente quer dentro de um lar. Então a gente pensar já ajuda. Porque se não estou colocando atenção em coisas que não são construtivas, em pessoas ressentidas, em coisas aí que seja a nível mundial, olha, um tanto de coisa. Não quer dizer que a gente tenha que ser alienado, não é isso. Mas ficar falando, dando atenção, a gente não se dá conta que aquilo constrói energia dentro da gente e da nossa casa. Tem pessoas que às vezes acontecem brigas dentro de casa, não entendem nem por quê, mas é por causa dos assuntos que estão levando para dentro de casa, que não tem nada a ver com a família. A gente tem que entender que os pensamentos, a gente recebe pensamentos, e esses pensamentos vêm das fontes, positiva ou negativa. Onde nós estamos conectados? Se só falar de assunto ruim, de onde a gente vai receber pensamento? Mas eu não tô com condição. Tem gente que se sente às vezes bombardeada por pensamentos ruins. Eu já pego meu telefonezinho, vou abrindo o YouTube, colocando num vídeo bem bom, num podcast, numa entrevista, numa coisa interessante, num estudo que eu gosto. E eu não sou muito de ficar com a cara assim nas telas, mas eu deixo ali no YouTube, bloqueio ali meu celular, aquilo fica no som do meu celular ali e já já muda a sintonia. Se eu não estou com condição sozinha de dominar meus pensamentos, de me conectar à fonte positiva, eu busco ferramentas que podem me auxiliar com isso. Hoje eu estava estudando até músicas, né, que fazem isso também, para crianças e adultos. Então, ferramentas a gente tem, mas precisamos sair do automático e usar as ferramentas. E usar. E é diário. Tem pessoas que dizem assim: eu vou fazer minha hora de terapia na semana e depois tchau e benção, só na semana que vem vou pensar nos BO de novo. Só no meu dia de terapia de novo. Gente, a vida acontece todo dia, toda hora. E quem tem que lidar contigo mesmo é tu, não é teu terapeuta. Terapeuta não salva ninguém. Terapeuta mostra caminho, traz novos pontos de vistas, né? Várias coisas. Mas diariamente fazer um alinhamento, saber o que que a gente quer, ter alguns minutos para dar atenção pra gente. Isso muda completamente o dia da pessoa, a energia da pessoa. A gente vai conversar muito isso na jornada semana que vem também. Porque quando eu falo assim que só a constelação pode não bastar, é por experiência própria. É por experiência própria. Porque chega nos momentos da vida que a gente tem que tomar uma decisão ou que a gente vai escolher se algo vai causar um ressentimento em nós ou não. É no momento da vida, não é no meio do que tu está fazendo uma constelação. Então nós precisamos de um alinhamento, de uma constância. Se a pessoa não tiver 5 minutos do dia dela para olhar para si, e se perguntar como é que eu tô, o que que eu preciso hoje, qual a minha condição, dificilmente o dia dessa pessoa vai funcionar do jeito que ela gostaria que funcionasse. Se entrar no automático, aí é sujeito assim a tirar as conclusões que não levam por um caminho muito positivo, não. Nós precisamos sair do automático, questionar nós mesmos. Será que eu tô certa? O que que é isso? Como é que é isso? Para onde é que eu vou? O que que eu faço? Não é só se impressionar com uma história de uma constelação, por mais que seja impressionante mesmo. A constelação é impressionante. As coisas que a gente descobre, que a gente acessa sentimentos, sensação depois de uma constelação, é incrível.
Mas só isso, já vou visualizar algumas mudanças no meu dia a dia? Vou visualizar. Vou estar mais tranquila, né? Vou estar. Agora, eu poder viver essas leis sistêmicas, prevenir, construir coisas diferentes, melhores para mim, não tem preço. Não tem preço. Tem pessoas aqui que estão estudando há 5 anos. Comigo, já deviam estudar antes. E eu também já disse isso, que raramente precisam fazer uma constelação individual. Tem momentos que precisa. Chega numa camada mais profunda, precisa. Agora, tendo conhecimento, se nutrindo diariamente de conhecimento, chega um momento assim que, olha, é uma por ano ou uma a cada 2 anos. Ou às vezes até falam comigo, eu preciso fazer uma constelação. A gente vai encontrando um caminho, manda uns áudios ali, não sei o quê, quando vê, pá, nem precisou. Se deu conta, resolveu, pra frente. Vamos pra frente. Hoje eu tava conversando com a dona Lucy, ela mandou uns áudios, eu mandei uns áudios pra ela, ela tava me perguntando o que que é o campo. Ela disse, o que que é o campo, né? Porque tem pessoas que falam de uma forma tão mística, né, a respeito do campo morfogenético, o que que é o campo, o que que é o campo. Eu disse pra ela, olha, dona Lucy, eu vejo o campo de uma forma bem simples e básica. Quando a senhora tiver um estado de presença na sua vida, examinando as coisas, percebendo o que está sentindo no seu coração, quando a senhora estiver tendo uma conversa interna, dizendo coisas para sua mãe, para sua avó, para sua filha, para suas netas, para suas bisnetas, para a senhora mesma, um momento de presença, o seu coração presente ali, isso é o campo trabalhando, isso é uma constelação. Nada vai me dizer que não é. É, porque o campo ele está 24 horas aberto. A nossa presença é o que ressignifica. A gente deixar de lamentar e a gente querer perdoar. A gente deixar de ressentir e a gente querer ressignificar. Isso é o campo. E cada um de nós tem condições de trabalhar esse campo, tendo conhecimento. Então é muito mais simples do que parece. Existe toda uma explicação física, da física quântica, existe, é importantíssimo a gente entender como acontece essa conexão, que é atemporal, que conecta passado, presente, futuro, tudo que há nesse universo, tudo que já existiu, que existe e que existirá. É atemporal, a presença é atemporal. Tá tudo aqui e agora quando eu tô presente. Aqui é a vida. Não tem ansiedade pelo dia da manhã. E não tem se lamentar pelo que passou. É eu aqui e agora construindo aquilo que eu quero e acreditando que é possível. Acreditar naquilo que eu não vejo para um dia ver o que eu acredito. Onde se constrói? Aqui e agora. Onde abre o campo? Quando estou presente, abre o campo para isso acontecer. Claro que um constelador conhece algumas falas sistêmicas, conhece alguns padrões, pode guiar a pessoa, trazer uma orientação. Claro, não estou desmerecendo meu próprio trabalho, gente. Mas eu estou dizendo que eu vim descobrindo dentro desse vazio que eu sentia entre a constelação e a minha vida cotidiana. Eu venho descobrindo onde que eu posso me trabalhar nisso. Onde que eu posso trazer falas positivas para minha filha se sentir melhor, para eu entender o espelho que ela é para mim. Onde que eu posso me olhar no espelho e falar comigo mesma e ressignificar coisas que poderiam virar uma bola de neve na minha vida, desnecessariamente. Conhecimento, conexão com seu coração, presença na sua consciência, entender os sinais. Ah, isso aqui não faz sentido. Ah, não, a pessoa não dá atenção para sua própria intuição. Ouvir a sua própria intuição, se treinar para isso, é se autoconstelar. A gente fala de autoconstelação. E daí a dona Lucy disse, que interessante, porque eu tô fazendo isso. Ela falou. Esses dias eu tava conversando aqui com a minha avó, né? Me dei conta de algumas coisas. E é isso. E é isso.
E aí, dona Lucia, essa mulherada aqui vai dizer que não sabe se vai mudar, que já passou muito tempo para mudar, e a senhora aí, jovenzíssima, sempre mudando, querida, sempre buscando melhorar. Trouxe algumas pessoas da família já para constelar. Muito legal, muito legal. Sempre é tempo, sempre é tempo. E é muito bom conhecer as histórias de vocês também, sabe? Uma coisa que eu estava pensando hoje, que eu estava querendo agradecer pela confiança, porque a maioria das pessoas aqui eu já conversei por WhatsApp, assim, né? Ou pessoalmente também, algumas pessoas, minhas alunas antigas, mas eu só conheço online, algumas, né? E como é bonito conhecer as histórias, se vocês soubessem quantos áudios e quantos textos eu recebo por dia. E eu ouço e eu busco um tempo para ver com atenção e para responder com atenção, e como isso me fortalece, sabe? Para mim é uma coisa assim muito importante. Me fortalece. Humaniza, humaniza o trabalho. Poder trazer, falar, né, das coisas de Bert Hellinger, falar das leis sistêmicas, falar dos livros, mas de forma simplificada, conectando com a vida. É muito grandioso isso. A gente conseguir ver o show acontecer ali em tempo real. Não é só uma teoria, né? E eu gosto muito, assim, desse trabalho, desse jeito que a gente vem construindo isso. E muitas têm medo de me atrapalhar, de me incomodar, de não sei o quê. Gente, não, não. Inclusive, as pessoas que eu faço o acompanhamento terapêutico, eu digo, olha, se tu acordar de madrugada e pensar um monte de coisa que tu quer me dizer, pega o celular, grava um áudio e manda tudo. No outro dia, quando eu ligar o celular lá, quando eu tiver tempo, eu vou ouvir, nós vamos conversar, mas não perde o time. Não perde o time, dá atenção. Te ver, porque tu falando, tu já vai encontrar tuas próprias respostas. Às vezes, quando eu vou responder, a pessoa já se resolveu naquele ressentimento lá. Tendo esse espaço de abertura e de aceitação de si, se abre um espaço de transformação. Porque querer ficar se escondendo de si mesma, ninguém tá livre fazendo isso. Ninguém se sente livre se escondendo de si mesmo. Não vou demonstrar o que eu sinto, não vou falar, não vou fazer, o que é que vão pensar. Óbvio que não vai sair por aí gritando tudo que sente, mas ter um ambiente seguro para fazer isso é importante. Alguém tem alguma pergunta, gente? 8h30. Alguma pergunta, algum comentário que queiram escrever aqui? Prometam que vocês vão seguir o exercício e me contar depois. Boa noite, Cíntia. Sim, tá gravado. Tá, vai estar gravado, sim. Eu vou. Depois eu sigo aqui com as gurias do grupo, mas mais tarde eu posto. Eu posto essa gravação. Obrigada, Vera. Deus abençoe todas nós, todos nós, né, que vai assistir a gravação também. Agora estamos só em mulheres aqui. Ótimas reflexões. Que bom, Stephanie. Que bom. Eu penso a aula num formato assim, eu vou seguindo algumas coisas, mas chega um momento que eu penso, gente, eu nem ia falar isso, nem ia falar aquilo. Mas as coisas vão se apresentando, a gente vai falando, né? É bom, tá tudo certo. Vai ficar gravado sim, fiquem bem tranquilos. Alguma pergunta a mais, alguma coisa que queiram saber? Lembrem que semana que vem, dia 22 às 19h30, nós vamos ter a nossa jornada Constelar da Mente, tá? Onde eu vou trazer diversos conteúdos, novidades. É o lançamento também de um curso novo, tá? Que tá nascendo aí, que já nasceu, né? Mas que vai ser trazido para vocês aí na segunda que vem. É uma coisa bem diferente que eu acredito que vocês não vivenciaram ainda dessa forma. E tenho certeza que vai surpreendê-los. Vai surpreendê-los. Estou querendo mesmo formar uma turma bem boa para a gente seguir em frente.
nesse, nessa empreitada da vida, né? Que essa é melhorar. Jesus amado, nos dê força, condição, sabedoria. Deus abençoe a todas nós para que a gente nunca desista da gente mesma. Que cada um sempre persista em si, sabendo que não tá só. Isso é uma coisa que nós precisamos lembrar. Todos os dias, não estamos sós. Tá bem, minha gente? Eu vou seguir aqui com o grupo de constelação. Quem quiser saber mais também desse grupo que a gente segue às 8h30, converse comigo, que eu explico direitinho como é que faz para participar, tá bom? Um grande beijo para vocês. Logo eu posto a gravação.